Qual foi a coisa mais assombrosa que alguém disse em seu leito de morte? Eu trabalho em um lar de idosos e um dos meus preferidos foi meus filhos me deixaram aqui para morrer. Que isso não aconteça com você, filho. ECN é na unidade de demência de uma instalação de vida assistida. Meu pai está a caminho para me buscar agora. Ela disse que toda vez que eu examinava até ela morrer, cerca de uma semana após o início, enquanto ela ainda estava móvel, ela arrumava seu quarto. Sentava-se na beira da cama e esperava a maior parte do dia. Minha avó agarrou a mão das enfermeiras e disse: "Acho que vou morrer agora." A enfermeira estava dizendo a ela que não estava fazendo muito melhor e que provavelmente iria embora em breve. Mas minha avó se foi antes que ela pudesse terminar sua sentença. Ela sabia. Estou com medo, cavalheiro idoso, com insuficiência cardíaca agravada, incapacitado e sua esposa o colocou em um hospício. Ela era apenas uma medida de conforto. Eu estava no posto de enfermagem e podia ouvi-lo começar a ofegar por ar. Entrei na sala e ela estava com dificuldade para respirar. Coloquei meu estetoscópio nas costas dele. Mas eu já sabia o que estava acontecendo. Seus pulmões estavam cheios de líquido. Sentei-o na cama e ele me encarou, olhos bem abertos, cabeça ligeiramente inclinada para trás. A expressão facial estava cheia de pânico. Estou com medo. Imediatamente após ela dizer as palavras, sua máscara de oxigênio começou a se encher de espuma espumosa roxa/vermelho, correndo pelo rosto e pingando sobre sua bata. Ela estava morto em minutos. E tudo o que eu podia fazer era observá-lo. Nunca vou esquecer seu rosto. Eu não tinha intenção. Estávamos enviando este cara de meia-idade para casa após sua visita às urgências. Assim que o tiramos da cama, ele não reagiu e não teve nenhum batimento cardíaco. Fizemos algumas rondas de RCP. E ele começou a vir para cá. Ele piscou algumas vezes e o médico que dirigiu o código disse brincando: "Senhor, você quase morreu em cima de nós." O homem disse: "Sinto muito. Não foi minha intenção." De uma forma triste. Seu coração então parou novamente e não pudemos trazê-lo de volta. Como muitos de vocês estão pedindo, foi muito provavelmente uma embolia pulmonar, disse ela. Ele estava lá por algo bem leve, mas ele atirou um coágulo quando estava sendo transferido. Se você quiser procurar, ele tinha a clássica cianose do cabo no peito, o que é indicativo de uma grande EP. Comecei minha carreira de enfermagem em uma unidade paliativa. Meus primeiros 3 meses como RN, pronunciei 7 mortes. Este paciente tinha demência avançada e muitas vezes acreditava que estava trabalhando enquanto estava acordado no hospital. Ele frequentemente nos dava, a nós enfermeiros e auxiliares de cuidados, tarefas e trabalhos para fazer, como ele mesmo acreditava ser nosso superior. Um dia, perto do final de dezembro, ele me pergunta quando é ano novo. Que dia é este ano? Eu lhe digo que o ano novo será na próxima terça-feira. Ela acena e me diz que acha que vai ter que desistir após o ano novo. Este trabalho está ficando muito difícil para ela e ele não consegue acompanhá-lo. Está na hora de se aposentar. Eu digo a ela que apreciamos todo o trabalho duro que ele fez e sentiremos muita falta dele quando ele se for. Que ele era um grande funcionário e que todos nós adoramos trabalhar com ele. Naquela terça-feira, 1º de janeiro, ele faleceu pacificamente em seu sono 0200. Eu nunca esquecerei essa conversa. Sou estudante de enfermagem no Canadá, e em meu rodízio paliativo tive um paciente que estava sendo medicamente assistido morrendo no dia seguinte. Ele era um paciente idoso com câncer. Ele me disse que era um ministro autodidata. Nada oficial, mas um pregador do tipo em casa em que eu poderia confessar a ele tudo o que quisesse. Eu humilhei e sussurrei a ele alguns dos meus maiores segredos. Imaginei quem se importava com a sua morte amanhã de qualquer maneira. Ele me disse que estava tudo bem. E eu pude dizer que ele apreciou que eu lhe confidenciei. Ele também me disse o seu endereço de e-mail e disse que enquanto não enviasse e-mails em troca, ele os estaria recebendo. Ele era um cara legal. Há muitas luas atrás, quando eu era estudante de enfermagem, um homem na casa dos 40 anos estava deitado em seu leito de morte por câncer terminal. Sua mulher soluçante deitada na cama ao seu lado. Ele olhou para sua esposa, usando o último pedaço de energia que tinha para suavemente enxugar suas lágrimas e acariciar sua bochecha. Ele tirou sua máscara de oxigênio e disse: "Não se preocupe, amor. Não tenha medo. É apenas a morte." Passou logo depois. Desde quando trabalhei no consultório particular, tive um paciente que foi diagnosticado com um câncer de garganta moderadamente agressivo mas tratável. Tentamos de tudo para levá-lo a considerar um tratamento. Ele recusou qualquer tipo de tratamento. Assim, após cerca de 3 meses,
Sua esposa teve seus 2 filhos adultos basicamente carregando-o para o consultório às 16h50 em uma sexta-feira à tarde. Eu era o único enfermeiro no prédio. Eu o levei para uma sala de exames. O cara estava completamente grisalho, gaga, e podia-se ouvir como o fim estava próximo cada vez que ele respirava. Não era exatamente um guizo da morte, mas você apenas sabia que seus pulmões estavam cheios de líquido. Seus filhos o sentam em uma cadeira e ele começa a deslizar para fora. A sala era muito pequena para colocá-lo no chão e a mesa de exames era muito alta para levantá-lo para cima. Eu fiquei entre as pernas dele e o segurei de pé na cadeira enquanto dizia aos filhos para irem buscar o médico. Disse a esposa para ligar para o 911. Todos nós sabíamos que nada iria manter o homem vivo por muito mais tempo. Ele bateu no lado da minha perna, foi o máximo que pôde mexer e sussurrou: "Eu deveria ter ouvido a todos vocês. Eu não quero morrer." Ele perdeu a consciência e tudo o que pude fazer foi impedi-lo de deslizar para fora da cadeira até que os EMTs chegassem lá. Depois que a ambulância o levou para o hospital, ele durou cerca de 4 horas. Tive que dizer à minha avó que a diálise só lhe daria mais uma semana ou mais para viver e foi escolha dela tentar ou não. Ela estava dentro e fora de consciência naquele momento e estava em um estado claro por enquanto. Ela perguntou: "Eu vou morrer?" Eu disse: "Sim." Ela me olhou nos olhos e sorriu um pouco e disse: "Às vezes é preciso fazer o que não se quer fazer." Ela fechou os olhos, apertou minha mão e dormiu até passar um dia mais tarde. Quando as coisas ficam difíceis, eu sempre ouço dizer: às vezes é preciso fazer o que não se quer fazer. Uma pequena história. Mas tivemos um paciente jovem anos atrás. Ela tinha um histórico de uso ilegal de substâncias. Tinha ficado sóbria há alguns meses, mas tinha desenvolvido endocardite, infecção de seu coração e tinha vegetação em suas válvulas, bem como insuficiência cardíaca grave por agulhas sujas. Ela precisava de meses de antibióticos. E então seria elegível para obter um DVA, dispositivo de assistência ventricular, máquina para contornar seu coração e possivelmente fazer a ponte para um transplante depois de estar sóbria um tempo suficiente. Ela já tinha estado na unidade há mais de um mês. Ela era calma, doce e reservada, mas sempre grata por seu cuidado. Ela não tinha nenhum apoio social. Sua mãe foi quem lhe deu as substâncias na primeira vez, e ela não teve nenhum contato com ninguém em sua vida, exceto com uma amiga que vinha uma vez por semana para vê-la. No seu 24º aniversário nós lhe demos um bolinho e cantamos seus parabéns. Penduramos uma faixa em seu quarto. Recebemos seus pequenos presentes, alguns jogos para brincar no hospital e livros para colorir adultos. Ela disse obrigado, mas não demonstrou muita emoção. Ela estava sempre quieta e nós não tínhamos certeza absoluta de como ela se sentia na época. Naquele dia, em seu aniversário, ela entrou em parada cardíaca e morreu. Passamos 45 minutos tentando trazê-la de volta. Sua amiga entrou para recolher suas coisas e nos mostrou a mensagem que ela lhe enviou naquele dia. Ela tinha uma foto do bolo, presentes e faixas e disse: "Eu amo minhas enfermeiras. Não sei como dizer-lhes, mas elas são a melhor família que já tive." Ela nos disse no final: "Eu nunca vou esquecê-la." Eu chorei durante todo o resto do meu turno noturno. Meu padrasto faleceu no ano passado. No final, ela estava muito rabugento e não havia tratado minha mãe com muita gentileza. Antes de perder a consciência, ela estava acariciando o rosto dela dizendo: "Lindo, lindo." Isso me fez feliz. Cuidava de um cara com insuficiência cardíaca em fase terminal. Ela continuava tendo episódios em que, se tossisse ou se inclinasse para frente qualquer coisa para aumentar sua pressão intratorácica, ela desmaiava. Ela voltava após alguns minutos e gradualmente passava de roxo de volta para a roça. Quanto tempo estive fora por esse tempo? Ela estava completamente bem mentalmente aguçado, espirituoso e em paz com o que eventualmente aconteceria com ela. Ela e eu estávamos brincando que um destes episódios ia matá-lo, enquanto ele bebia seu chá e nós falávamos besteiras. 5 minutos depois, aconteceu novamente e Ellie não voltou. Ellie tinha uma ordem de DNR que era sensata. Muito sinistro falar com alguém tão vibrante e alerta minutos antes de Ellie morrer. Um cara tão simpático. Eu também quero estar nessa mentalidade quando eu for. Sou capelão de um hospital. Muitas vezes as pessoas começam a falar com familiares ou animais de estimação mortos e os descrevem lá. Ou veem o céu se abrindo ou coisas assim. Já tive muitos que previam sua morte. Uma paciente com ALS pediu para me ver, e nossa conversa foi sobre como ela está pronta e queria que eu ajudasse a se preparar. Embora ela parecesse estar a meses da morte, ela passou aquele fim de semana. Uma história, no entanto, leva o bolo. Na época,
Eu estava trabalhando em um hospital. Havia um homem espiritual e não religioso com quem eu tinha uma boa conexão. Ele me pediu para ir ao seu quarto e eu vim até lá. Ele me fez um movimento para me agachar perto de sua cama e falou num sussurro: "Você vê meu irmão no canto?" Eu disse-lhe que não. Mas acredito que ela está vendo-o. Ela estava completamente lúcido e calmo enquanto explicava que estava no canto e que estava conversando com ele, apressando as coisas e chegando ao perdão como se elas não fossem capazes de fazer antes da morte do irmão. Ele temia que as enfermeiras pensassem que ele fosse louco e tentassem medicá-lo. Quando lhe assegurei que acreditava nele e só queria ouvir o que ele tinha a dizer, ele continuou: "Eu também vejo a morte." Ela estava no estacionamento. Eu podia vê-la da minha janela. Ela tinha meu irmão com ela. Agora ela está no quarto. Ela é toda preta. Mas ela não é feia. Ela estava totalmente em paz. Morreu alguns dias depois, quando um tumor invadiu uma artéria. Isto foi durante o meu último ano como estudante de medicina. Eu estava trabalhando em um estágio. Já era tarde e estávamos fazendo nossas últimas rondas para a noite. Bem antes da mudança de turno, havia um senhor idoso, vindo de um hospício em casa. Estágio 4 de câncer. A Covid tinha visitas familiares limitadas a pequenos e curtos incrementos. A família muitas vezes tinha que esperar nos lobbies ou voltar para casa até que outro horário de visita fosse aberto. Ela aguentou por alguns dias. Quando estávamos sozinhos, tínhamos falado durante momentos de sua lucidez. Ela havia expressado sua culpa pela dor que sua morte estava causando aos seus entes queridos. Ela me olhou com um sorriso fraco mas genuíno toda vez que eu perguntava se ela estava bem. Ela nunca reclamou uma única vez de dor. Ela até mesmo negou totalmente a medicação para a dor quando oferecida. Seu raciocínio era que outra pessoa precisaria dele e não ela. Todos nós sabíamos que ela estava sofrendo. Mas, na noite passada, ela me disse: "Eu quero que esta seja minha última lição para minha família. Quero mostrar-lhes como morrer com dignidade." Alguns momentos depois, ela me perguntou se eu poderia dizer a ela que estava tudo bem para morrer, para encontrar a paz e descanso. Ela disse que não podia suportar a ideia de sua família vê-lo morrer. Ela queria aguentar porque ele era todo o sistema de apoio de sua família. Mas ele finalmente disse que sua dor era muito grande. Ele estava pronto para passar. Eu lhe disse que ela não precisava continuar lutando pelo conforto de sua família. Se ela estivesse realmente em dor e pronto para ir, não haveria problema em morrer. Sua família iria entender. Uma vez que eu lhe dei ok, ele começou o processo: delírio, respiração pesada e nervosismo. E o guizo da morte. E então ele se foi. Ela era um grande homem. Uma alma gentil e gentil. Eu nunca soube por muito tempo, mas sinto realmente falta do homem. Descanse em paz, senhor. Isto não é algo que minha avó me disse, mas algo que eu lhe disse enquanto ela estava no hospital, apenas algumas horas antes de ela morrer. Ela havia chegado a um ponto em que não podia mais falar, mas podia gesticular um pouco. Eu estava sozinho com ela em seu quarto e minha tia e meus tios, todos os filhos dela, exceto meu pai, estavam conversando no corredor. Eu podia dizer que ela queria algo, que era importante. Eu tinha a sensação de que ela queria seus filhos, que esta era uma espécie de última chance. Eu meti minha cabeça no corredor e disse a eles que a avó os queria, e que todos eles deveriam vir. Fui escovado e eles não queriam entrar no quarto dela nem parar de conversar por alguns minutos. Voltei a entrar e disse a ela que estava tudo bem e que todos os seus filhos estavam na sala ao lado, e que todos estavam aqui e que nós amávamos. Ela parecia estar em pânico por um momento, mas eles se calmaram. Acho que ela sabia que eu estava dizendo a ela que estava tudo bem e que estava aceitando isso. Eu menti para ela. Meu pai não estava lá. Ele tinha sido preso mais cedo naquele dia. Nós a escondemos dela. E eu não podia dizer a ela que seus filhos não podiam ser incomodados para ir até ela. Assombra-me que tive que mentir para a avó que me criou em seu leito de morte. Acho que nunca vou perdoar totalmente a minha tia e meus tios. Ela não tinha tido mais de 2 de seus filhos no mesmo quarto em 20 anos e eles nem mesmo puderam deixá-la ver isso acontecer. Estou tão atrasado para a festa aqui, mas quero compartilhar isto. Tive uma vida difícil. Depois de décadas de dor e erros, conheci esta mulher incrível. Sua família estava dividida comigo. Alguns achavam que eu era uma má escolha. Alguns realmente gostavam de mim porque eu era, no mínimo, brutalmente honesto comigo mesmo. Minha avó me amava instantaneamente com um amor que eu raramente havia experimentado em minha vida. Ela era realmente uma força motriz na família de minha esposa me aceitando. Ela era uma verdadeira fogueteira. Ela tinha vivido bem. Tinha uma grande família. Um grande marido. Você podia ver em seus olhos desde o dia em que a conheci que ela estava contente com a vida. Ela entrava e saía do hospital. Mas da última vez,
Toda a família estava lá. Ela estava completamente coerente, acordada, atrevida como sempre. Eu parei para mostrar meu amor e nunca mais vou esquecer. Todas as crianças, netos, bisnetos, amigos da família andavam por aí casualmente como se fosse apenas mais um dia. E a avó era um tanque. Então todos nós sabíamos que ela iria para casa logo. Eu tive que sair para buscar meus filhos na escola. A esposa estava hospedada. Fiz meu caminho através da multidão e dei-lhe um beijo. Nós fechamos os olhos e tivemos uma conversa de 1 milhão de palavras em poucos segundos de contato visual. Ela viu minha alma e eu prometi a ela que cuidaria de sua neta. Sinto como se tivesse saído do quarto ao contrário. Ela tinha um brilho nos olhos e eu não podia desviar o olhar. Ela me disse que me amava naquele olhar de uma forma que eu não tinha recebido muito amor em minha vida. Eu sentia a alma dela me abraçar. Eu sabia, ela sabia. Eu sabia que ela sabia que ninguém mais sabia. Ela piscou o olho para mim quando eu passei pela porta. Eu sabia. Eu consegui dar a volta na esquina do corredor e chorei pela longa viagem de volta para casa. Minha esposa me ligou 1 hora mais ou menos depois dizendo que havia passado inesperadamente. Ainda me sinto como se minha avó, que estava rodeada por uma família enorme, próxima e cheia de amor, me tivesse dado um de seus últimos olhares para me dizer que eu era amado como se eu não tivesse sido muito em minha vida. Vejo esse amor nos olhos de minha esposa todos os dias.